Pode passar. Vai ser um relato de experiência, tá? Apesar de ser também o meu objeto. Souza, doutoranda em Linguística, mestre em Linguísticas, bacharel em Letras Vernáculas, e eu, Aline Carvalho, mestrando em Ciência da Informação, arquivista de formação. Volta um pouquinho. Eu coloquei essa... Então é importante a gente trazer aqui o nosso lugar de fala, quando a gente traz o terreiro para dentro da nossa comunidade científica. Bom, esse estudo aí vai apresentar o caso do terreiro Ileaxé de Noqueu Moroci. E aí a gente fala de dentro. Nós somos candomblecistas, filhas desse terreiro. Então eu e Luana, nós somos filhas do Moroci, que é um terreiro que fica aqui em Salvador, que por meio de ações financiadas por editais, estruturou-se como uma instituição de memória comunitária. Então a gente vai mostrar como é que a gente conseguiu fazer com que o terreiro Ileaxé de Noqueu Moroci hoje se encontre em um lugar de centro mesmo comunitário, de preservação de memória, aberto ao público. E aí eu vou trazer aqui um pouco dessa nossa experiência para vocês. Pode passar, por favor. O Ileaxé de Noqueu Moroci, como eu falei, fica aqui em Salvador. Ele está no bairro de Castelo Branco, tá? Esse lugar vai crescendo, isso aqui é coisa do nosso Pai de Santo, tá? Vai crescendo, mas aqui agora ele não vai mais para lugar nenhum, que a gente está desse verde aí. É um terreiro de nação queto, tá? O nosso reagente é o orixá Obaloaê e a liderança do Babalorixá é Edivaldo Jones. Bom, e como é que começa, da onde veio, como foi que surgiu tudo isso, como é que a gente se estruturou hoje para ser esse centro de memória comunitária? Começa com a biblioteca Pai Cariri, tá? Então quando eu chego no terreiro eu já encontro essa biblioteca e aí é uma idealização do nosso Babalorixá. Então ele sempre pensou nessas questões sociais. Ele sempre colocou no topo de que ali sim era um local ritual, mas também um lugar que a gente deveria oferecer estudo, um local que a gente deveria oferecer acesso para a comunidade do entorno, para a nossa comunidade local também. Então, quando eu chego no terreiro, a gente já encontra a biblioteca Pai Cariri, que eu coloco aí que ele é muito mais, é uma porta de entrada para tudo que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos. Essa biblioteca, ela começa assim, tá? Estruturada com estantes plásticas, com doações, e hoje a gente já consegue isso aqui, que é um pouco mais de estruturação dentro da biblioteca, isso tudo através do que eu vou mostrar aqui para vocês. E eu trago aqui também que ela, mais do que reunir um acervo físico, ela é uma porta de entrada para o conhecimento. E aí eu trago algumas ações aqui para mostrar que essa biblioteca ela é extremamente ativa e a gente busca fazer a mediação com a comunidade do entorno o tempo todo. Aqui a gente tem o Cinelê, que é um projeto interno onde a gente apresenta filmes e traz temáticas para discussão e ao final a gente também sempre indica um livro. Então a gente faz essa mediação, a gente busca o tempo todo trazer ali as pessoas para a leitura, para a biblioteca, aproxima a biblioteca da comunidade. Na verdade, o objetivo maior é esse, né? Jornada empreendedora, o nosso Outubro Rosa, que acontece todo ano, formação, aqui a gente forma a primeira turma de auxiliares de arquivo, então sempre buscando também aquelas pessoas que têm, os filhos da casa que podem desenvolver alguma atividade para a comunidade. Aqui também a gente tem aqui uma menina aqui que até hoje está trabalhando na área, desenvolvendo projetos junto com os arquivistas, então a gente procura também colocar essas pessoas no ambiente de trabalho, né? Direcionar para o ambiente de trabalho, rodas de conversas, projetos, e o Prêmio Ponto de Leitura 2023 que eu trago ali, já antecipando um pouco do resultado que eu vou mostrar aqui, das ações que fizemos com os editais. Por quê? Porque nós só conseguimos ser contemplados no Ponto de Leitura 2023 porque através das ações que nós desenvolvemos dentro do arquivo, criando o arquivo, dentro da biblioteca, nós conseguimos provar essas ações e fomos contemplados com esse ponto de leitura. Então, o ponto de leitura ele já é um pouco do resultado do que a gente vem desenvolvendo dentro do terreiro. Porque para ser contemplado, a gente precisou provar que o terreiro vem desenvolvendo diversas ações. E a gente provou através da organização do arquivo. Então, a mudança da biblioteca também, a gente tinha uma biblioteca frágil, chegava lá, a incidência do sol sobre essas estantes plásticas, a gente entrava, a prateleira desabava. Por diversas vezes, Luana caiu novamente. A gente consegue também, através de recursos vindo desses editais, já mudar e ter uma estante que ainda não é o ideal, porque não é estante de biblioteca,
biblioteca, mas é um estante de aço. Isso pra gente já é assim um ganho imenso. Então eu já trago aqui um pouquinho dos resultados. Pode passar. Põe o arquivo do ILE, eu sou arquivista de formação, então quando eu entro no terreiro, quando eu chego no terreiro, a primeira coisa que eu quero é ver as fotografias. E eu não posso ter acesso a essas fotografias estão num local que o ABIAN, que é o iniciadozinho, ele ainda não pode acessar, e eu queria ver, não posso ver, alguém tem que pegar para você, porque fica no quarto de santo, você não pode acessar. E isso plantou uma sementinha na minha cabeça de, poxa, como é que eu faço para ter acesso? Ou a digitalização, porque a gente podia digitalizar essas fotografias. Quando eu passo a ter acesso a esse local onde essas fotografias ficam guardadas, eu vejo que é no fundo falso do guarda-roupa. Por várias questões. Uma delas era medo de que as pessoas vendo as fotografias, vou levar. E dentro do terreiro a gente tem que ter uma escuta muito sensível e tem que compreender que existe uma série de vamos dizer assim, regras. Então as fotografias não podiam ser acessadas, tinha que sempre ter alguém, enfim. Pensei nesse projeto de digitalização dessas fotografias. Eram mais de 5.000 fotografias. Tá? Um acervo imenso. Por quê? Porque dentro do terreiro também todas as fotos de eventos ficavam no terreiro. Tá? As fotos ainda impressas em papel fotográfico. Então tinha um acervo imenso. Então eu pensei e escrevemos esse projeto, né? Memórias do ILE, a estruturação e digitalização do acervo iconográfico eu coloquei aqui para corrigir, mas o nome do projeto foi Audiovisual do ILE de Moroci. Só que não era só audiovisual, porque além da conversão de fitas, nós também iríamos digitalizar as fotografias. Então eu fiz aqui essa correção. Antes desse projeto, fomos contemplados em 2016, não levamos questões. Veio a Lei Aldir Blanc, escrevemos um outro projeto. Por quê? Porque nessa reunião aqui de fotografias eu percebi que existia um acervo documental na casa, mas que estava disperso. Então a coisa mais importante aqui no Memória dos Povos Ancestrais, preservação do acervo documental, foi essa centralização. Foi pegar a documentação do terreiro que estava na mão do Babalorixá, no seu acervo pessoal, na mão da enquete mais velha, na mão daquela pessoa ali que desenvolveu alguma ação e centralizar isso tudo e criar esse que eu chamo de arquivo do ILE. Então aqui nós centralizamos, criamos, higienizamos, organizamos e digitalizamos e colocamos no portal toda a documentação da casa, tá? E aqui eu estou falando de documentos suporte papel. Depois desenvolvemos o Memórias do ILE, onde digitalizamos todo o acervo iconográfico e fizemos a migração de suporte do audiovisual, fitas VHF, um mofo já, a fita do decado da Babalorixá, que foi muito interessante e muito emocionante na inauguração do projeto, quando ele viu que a gente conseguiu recuperar esse material. Então aqui nós fizemos todo esse trabalho com também higienização, organização, digitalização, a migração de suporte, acondicionamos, eu vou mostrar para vocês da forma correta, e fomos contemplados depois com Lei Paulo Gustavo, onde a gente já cria aí o memorial. Esses projetos aqui, eles conversam, tá? Eu não consegui fazer a descrição do acervo arquivístico aqui, então eu fiz aqui. Quando a gente escreveu Paulo Gustavo, eu já coloquei que a gente faria a descrição desse acervo aqui que tinha sido organizado, mas que não estava descrito. Então esses projetos, eles vão conversando em si. Aqui é só algumas imagens, não eram só esses álbuns, eu coloquei esses aqui, mas são diversos álbuns, tá? Aqui nós mandamos confeccionar álbuns de preservação para essas fotografias, então hoje elas estão nesses álbuns de preservação, onde a gente criou também um quadro de arranjo, fez toda a anotação do documento, então você sabe, você pega o álbum, você tem lá toda a anotação, para um controle, né? Usamos um material adequado. Aqui é o nosso armário. O acondicionamento correto, então negativo acondicionado de forma individual, aqui o conjunto de negativos, as fitas VHS, os álbuns, além das fotografias estarem no álbum de preservação, elas também possuem um acondicionamento próprio. Pode passar. Bom, e chegamos, então nós temos a biblioteca, o arquivo, e chegamos agora em 2024 na inauguração do Memorial Ekédia de Itoju, né, que é esse memorial, ele contribui para a democratização do acesso à informação. Então agora temos a biblioteca, tem um arquivo que está disponível, tá? Tanto está disponível para pesquisar lá no terreiro, como está disponível também nas redes, mas a gente tem também esse espaço agora. Por quê? Porque o arquivo, ele começa, quando a gente começa a trabalhar na biblioteca, no arquivo a gente começa a receber artefatos, a gente começa a receber objetos. Então tem esse material aqui, tem aquela fotografia, tem isso aqui, vai colocando tudo no arquivo. Então pensamos, por que não criar esse memorial até para poder a gente democratizar ainda mais o acesso. Aqui
aqui dentro, porque quando a gente preserva e quando a gente conta a história de um terreiro, a gente está contando a história de todos os terreiros, a gente está contando a história das religiões de matriz africana. Isso aqui também é um espaço político, isso aqui também é a gente indo contra toda uma política de apagamento de anos e anos e anos. O terreiro ele precisou se esconder muito, graças a Deus hoje ele não precisa mais. Então hoje a gente pode sim criar um espaço como esse, democratizar o acesso à informação. Aqui a gente tem documentos com um valor simbólico imenso. Pode passar. E como resultados eu já trago aqui nas minhas considerações finais os portais que estão disponíveis para poder fazer pesquisa, para poder conhecer mais a casa, e trago aqui também mostrando já como a gente está já tendo resultados com o público. A gente tem aqui uma turma de antropologia, a gente tem aqui uma turma de mestrado do curso de letras, visitando, tendo aulas lá dentro do terreiro, isso para a gente é muito importante. Bom, vou agradecer ao IEGES no município. A figura do nosso babalorixá, Edivaldo Jones, ele acreditou na antropologia quando ele nem sabia o que era. Eu cheguei dizendo, pai, eu sou arquivista. Ele dizia, minha filha, eu não sei o que é isso. Eu disse, pai, deixa eu te pegar o documento. Ele dizia, internet aqui nem pensar. Aqui, internet nem pensar. E hoje a gente consegue ter um portal, hoje a gente consegue ter um memorial, a gente consegue fazer lives, apesar de tantos e tantos que só quem está de dentro é que sabe. Nós tivemos uma live atacada e foi terrível, então a gente ainda passa por muito preconceito, a gente ainda tem muita luta pela frente, mas eles acreditaram na gente. E claro, agradecer além do nosso babalorixá aqui, a memória do nosso babá Pequerê, que nós perdemos recentemente, e que também foi uma pessoa que abraçou, porque tudo que a gente dizia vamos fazer, ele dizia vamos. Então eu quero deixar meus agradecimentos aqui em especial para o terreiro.